Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química 1 do cursinho da UEL. Eu sou o professor Diego e hoje a gente vai falar da unidade número 18, página 341. Hoje a gente inicia o estudo sobre a eletroquímica e a gente vai trabalhar a primeira parte do conteúdo de pilhas também. Mas antes disso, vamos relembrar o que foi trabalhado na aula passada. Na aula passada a gente conheceu o conceito de NOx, que é aquele número de oxidação, e vimos também como determinar o NOx das espécies. Conhecemos a diferenciação entre uma reação de oxidação e uma reação de redução. A gente também viu as reações de oxirredução, que são aquelas que ocorrem com transferência de elétrons. E por último, a gente aprendeu a balancear uma reação de oxirredução. E para a aula de hoje, a gente vai definir o conceito de eletroquímica e vamos tentar entender como funciona uma pilha. Vamos lá então? Primeiro conceito que a gente vai trabalhar hoje: eletroquímica. Eletroquímica é a parte da química que estuda as relações entre energia elétrica e energia química. Quando a gente fala de energia elétrica, aqui na parte da eletroquímica, a gente vai dar ênfase principalmente à corrente elétrica. E quando a gente fala dessa energia química, a energia química vem das reações químicas. Mas qual reação química que eu vou trabalhar aqui? As reações de oxirredução. Então, aqui a gente vai trabalhar somente as reações de oxirredução. E como se dá a relação entre corrente elétrica e reação de oxirredução? De duas maneiras. Existem as reações de oxirredução que geram corrente elétrica. E existem também aquelas reações de oxirredução que só ocorrem com a passagem de corrente elétrica pelo sistema. Quando temos uma reação espontânea que gera corrente elétrica, a gente tem aqui o funcionamento de uma pilha ou bateria. Quando temos uma reação não espontânea que ocorre pela passagem de corrente elétrica pelo sistema, a gente vai chamar isso de eletrólise, tá bom? Então fique bem claro: pilha, processo espontâneo que é gerada corrente elétrica a partir de uma reação química. Eletrólise é um processo não espontâneo que a reação química só ocorre pela passagem de corrente elétrica pelo sistema. Beleza? Agora que a gente já definiu bem a eletroquímica, diferenciou a pilha da eletrólise, a gente vai tentar conhecer o funcionamento de uma pilha. Primeiramente, definição de pilhas. Pilhas são dispositivos geradores de corrente elétrica a partir de uma reação química. Qual reação? A reação de oxirredução. Então, uma reação de oxirredução gerando corrente elétrica. E essa reação de oxirredução é uma reação espontânea. Então, as pilhas são processos espontâneos, processos que liberam energia, processos exotérmicos. Agora, para a gente começar a entender o funcionamento de uma pilha, vamos fazer alguns experimentos. Acompanhe comigo aqui. Primeiro experimento: foi pego um recipiente, adicionado determinada quantidade de solução, uma solução de sulfato de cobre, de coloração azul. A essa solução foi mergulhada uma lâmina de zinco. Então, foi mergulhada uma lâmina de zinco. Após certo período, foram observadas algumas alterações nesse sistema. Quais foram as alterações observadas? A gente observou o seguinte: teve uma corrosão da lâmina de zinco, teve deposição de um material naquela lâmina de zinco e também a solução mudou de cor. Então, a gente tem aí evidências de que houve reação química. Vamos discutir essas evidências? Primeira evidência de que houve reação química: corrosão da lâmina de zinco. O que aconteceu nesse sistema? Aconteceu o seguinte: o zinco estava todo na sua forma metálica, presente na lâmina. Com o contato entre o zinco e a solução, tivemos um fenômeno em que o zinco passou de metálico para zinco iônico. Então houve o que? Uma migração de zinco da lâmina para a solução, certo? Agora, o que aconteceu com o cobre? Houve uma deposição de cobre metálico na lâmina. Então aquele material com uma cor diferenciada na lâmina era cobre metálico. Ele estava todo na sua forma iônica na solução e depositou na forma de cobre metálico. Então houve uma migração do cobre da solução para a lâmina. Agora vamos pensar o seguinte: o zinco passou de metálico para iônico e o cobre passou de iônico para metálico. Houve duas reações aí. O zinco passou de metálico para iônico, ou seja, NOx 0 para NOx 2+. Houve uma reação de
oxidação. Enquanto que o cobre passou de cobre iônico, 2+, para cobre metálico, NOx 0. Houve uma reação de redução. Basicamente, então, a gente tem o zinco perdendo 2 elétrons e, no caso do cobre, ganhando 2 elétrons. Uma reação de oxidação e uma reação de redução. E a última evidência de que houve reação foi a mudança de coloração da solução. O que aconteceu para ter essa mudança de coloração? Primeiramente, a gente tinha a coloração azul e depois a coloração passou para incolor. O que caracterizava essa coloração azul? Era a presença de íons cobre em solução. Como durante o processo tivemos uma deposição de cobre, o cobre saiu da sua forma iônica e foi depositado na forma metálica na lâmina. Consequentemente, aquela coloração azul se perdeu, dando origem a uma coloração mais incolor ou menos azulada, né? Dependendo da quantidade de cobre que foi sequestrado e depositado na forma metálica, certo? Juntando então essas reações de oxidação e reação de redução, a gente tem ao final a reação global. Zinco metálico junto com cobre iônico vão dar origem ao zinco iônico e cobre metálico. O zinco estava na lâmina e foi parar na solução. O cobre estava na solução e foi parar na lâmina. Descobrimos aí que houve uma reação de oxirredução quando colocado o zinco em contato com a solução de cobre. Vamos agora fazer um segundo experimento. O segundo experimento é bem semelhante com o primeiro, mas temos uma pequena diferença aí. Vou pegar uma solução de sulfato de zinco e vou mergulhar uma lâmina de cobre nessa solução. Então apenas a gente fez a inversão aí. Antes a solução de sulfato de cobre, mergulhamos uma lâmina de zinco. Agora uma solução de sulfato de zinco, mergulhamos uma lâmina de cobre. Após um grande período de tempo, não foi notada nenhuma alteração daquela solução. Então a gente pode dizer que não houve reação. Mas por que dessa vez não houve reação química? A explicação está aqui, ó. A preferência de oxidação. O zinco tem maior facilidade de oxidação que o cobre. Em outras palavras, o zinco é mais reativo que o cobre. Ele tem maior facilidade de perder elétrons, maior facilidade de sofrer oxidação. Então, essa facilidade maior ou menor de um metal sofrer oxidação vai depender do quê? Da reatividade do metal. Então, a gente vai ter que analisar a fila de reatividade dos metais. Quais são os metais mais reativos? A gente começa lá com os metais da família 1A. Depois, metais da família 2A, os metais alcalinos terrosos. E depois, o alumínio. Depois do alumínio, a gente tem um grande grupo de outros metais, por exemplo, ferro, zinco, manganês. E depois desse grupo de outros metais, a gente tem os metais nobres. Metais nobres, esse vale a pena a gente gravar, são 5. A gente tem ali ouro, prata, cobre, mercúrio e platina, certo? Esses são 5 metais nobres. Eles têm a maior dificuldade de sofrer oxidação. Então, se a gente coloca um outro metal, ou um metal alcalino terroso ou alumínio, diante desses metais nobres, o metal que vai ter preferência a sofrer oxidação é esse outro metal. Resumindo isso, quanto maior a reatividade do metal, maior a facilidade de perder elétrons, consequentemente, maior a facilidade de sofrer oxidação. Agora que a gente já aprendeu esse primeiro ponto, vamos tentar entender o funcionamento de uma pilha. Então vamos montar uma pilha aqui, ó, a famosa pilha de Daniel, ou célula galvânica, ou célula eletroquímica. Eu pego 2 recipientes, um recipiente adiciono uma solução de sulfato de zinco e nessa solução eu coloco uma lâmina de zinco. A gente observa a presença de íon zinco em solução. Eu vou pegar um segundo recipiente e vou adicionar uma solução de sulfato de cobre e adiciono a essa solução uma lâmina de cobre. Aí nessa solução de cobre a gente tem a presença de íons cobre, caracterizando a coloração azul a essa solução. Para comunicar essas duas soluções, vou adicionar um dispositivo chamado ponte salina, que possui uma solução iônica em seu interior. E mais uma coisa, vou formar um circuito externo com fio e com detector de passagem de corrente elétrica. Posso colocar ali uma lâmpada ou posso colocar um voltímetro, tá bom? E a gente tem um pequeno interruptor.
certo? Se a gente deixar o esquema desse jeito, não vai acontecer nada. Mas a partir do momento que a gente liga aquele interruptor, vai acontecer uma série de alterações no sistema. Então ligamos o interruptor, a gente já vai observar o seguinte ali, ó. Acendeu a luz, aconteceu de um lado uma alteração da lâmina de zinco, aconteceu do outro a alteração da coloração da lâmina de cobre e também a deposição de cobre metálico. Tudo isso acontecendo a partir do momento que a gente liga o interruptor. Tá bom? Vamos discutir essas alterações? Primeiramente, a gente vai falar do lado do zinco. A gente pode chamar essa parte do zinco de semicela de zinco. Na semicela de zinco, a gente já imagina o que ocorreu. Uma semi-reação de oxidação. Então, o zinco, ao entrar em contato com o cobre a partir de um circuito externo, ela vai sofrer o processo de oxidação. Então o zinco passou de zinco metálico para zinco iônico com liberação de 2 elétrons. Ou seja, o zinco saiu da lâmina e foi parar na solução. Então a gente observa aí corrosão da lâmina de zinco, como nota no desenho. Se tem corrosão da lâmina de zinco, tem uma diminuição da massa daquela lâmina. Consequentemente, se tem a transferência de zinco da lâmina para a solução, a gente vai ter um aumento da concentração de zinco na solução. E aqueles elétrons que foram liberados pelo zinco vão para a solução? Não, eles vão percorrer o circuito externo. Então, os elétrons partem da lâmina de zinco em direção à lâmina de cobre, passando pelo circuito externo. Ou seja, o eletrodo do zinco vai ser o polo gerador de elétrons. E aqui a gente vai definir como o polo negativo da nossa pilha. O polo negativo da nossa pilha vai ser o polo gerador de elétrons. E o polo gerador de elétrons, o polo negativo, vai ser chamado de ânodo. Ânodo é onde ocorre a oxidação, certo? Vamos para o lado do cobre agora. Então, na semicela de cobre, a gente tem uma semi-reação de redução, ou seja, a redução do cobre. O que aconteceu ali? O cobre iônico vai receber elétrons que vêm do circuito externo e vai se depositar na forma de cobre metálico. Então a gente tem ali uma migração de cobre da solução para a lâmina. Consequentemente, diminui a coloração daquela solução. A solução passa de azul para incolor ou diminuição da coloração azul daquela solução. Então a gente tem uma diminuição da concentração de cobre iônico. E se temos deposição de cobre metálico na lâmina, a gente pode dizer que a massa da lâmina aumentou. E o eletrodo de cobre então vai ser o nosso polo receptor de elétrons, é o polo positivo da nossa pilha. A gente vai chamar o polo receptor de elétrons, é onde ocorre a redução, de cátodo. Então cátodo é onde ocorre a redução. Ânodo, onde ocorre a oxidação. Isso tem que ficar bem claro. Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Beleza? Agora a gente vai juntar essas duas reações, né? Reação de oxidação e redução, para chegarmos à reação global. Bom, no polo negativo, o ânodo ocorreu a oxidação. Oxidação de quem? Do zinco. No polo positivo, o cátodo ocorreu a redução, redução do cobre. Somando aquelas duas reações, a gente tem ali o número de elétrons perdidos igual ao número de elétrons recebidos, e assim a gente junta as reações chegando na reação global. Então a reação global mostra o seguinte, que zinco metálico mais cobre iônico se transformaram em zinco iônico mais cobre metálico. E assim a gente tem a reação global dessa pilha. Para finalizar, a gente vai fazer a notação oficial da pilha. Primeiro o ânodo, separa por duas barrinhas, e depois o cátodo, certo? Ânodo, oxidação. Então primeiro a reação de oxidação, duas barrinhas, reação de redução. No caso da pilha de zinco e cobre que a gente está trabalhando, primeiro a oxidação, oxidação do zinco. A gente coloca assim, o zinco partiu de metálico para iônico, ou seja, zinco 0 para zinco 2+. Duas barrinhas para separar a oxidação da redução. Agora a redução do cobre. O cobre partiu de cobre 2+ para cobre 0. Então dessa maneira que a gente faz a notação oficial da pilha. Beleza? E só mais um ponto que vale a pena a gente discutir também. Aquele dispositivo que faz uma comunicação entre as duas soluções, a gente chama de ponte salina. Qual é a função da ponte salina? Ou da membrana semipermeável? Bom, primeiro a gente vai ter que entender essa ponte salina. A ponte salina possui uma solução iônica,
Pode ser um cloreto de potássio, pode ser o cloreto de amônio ou pode ser o nitrato de potássio. E a função da ponte salina ou da membrana porosa, da membrana semipermeável, vai ser o escoamento de íons de um lado para o outro. E qual a importância desse escoamento? É para equilibrar as cargas. Se a gente notar nessas duas soluções, a solução de zinco e a de cobre, com a oxidação do zinco, essa solução vai aumentar muito a quantidade de zinco iônico, ou seja, para essa solução não ficar mais positiva, a tendência é o que? Descer um ânion ali para equilibrar aquela solução. Enquanto que para a solução de cobre, a gente está retirando o cobre da solução, ou seja, está diminuindo a quantidade de partículas positivas naquela solução. Consequentemente, para balancear essa solução, vai haver uma transferência de cátions da ponte salina para a solução, desse modo equilibrando as soluções e anulando o excesso de cargas. Só para ver se ficou claro, se essa ponte salina for de cloreto de potássio, então a gente tem ali uma migração de íons potássio para a solução de cobre, porque a gente tem menos cátions ali, os cátions potássio vão caminhar em direção a essa solução. E do outro lado, a gente tem um excesso de cátion zinco. Consequentemente, a gente tem uma migração de ânions cloreto da ponte salina em direção à solução de zinco. Beleza? Deu para entender isso? Bom, agora a gente vai fazer 2 exercícios da apostila para fixar bem esse conteúdo. Exercício número 1. Num laboratório foram feitos testes para avaliar a reatividade de 3 metais, cobre, magnésio e zinco. Para tanto, cada um desses metais foi mergulhado em 3 soluções diferentes, uma de nitrato de cobre, uma de nitrato de magnésio e uma de nitrato de zinco. Nesse quadro estão resumidas as observações feitas ao longo desses testes. Então temos o quadro ali. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a disposição dos 3 metais testados, segundo a ordem crescente de reatividade de cada um deles é... Aí tem as alternativas. A gente vai ter que definir qual é a ordem crescente de reatividade. Ou seja, o que a gente viu no começo da aula. Quanto maior a reatividade, maior a facilidade de perder elétrons, consequentemente maior a facilidade de sofrer oxidação. Tá bom? Vamos analisar esse quadro primeiramente. Colocando metal cobre na solução de cobre, a gente já sabe que não reage. Colocando cobre na solução de magnésio, também não há reação. Colocando cobre na solução de zinco, também não há reação. Então a gente pode dizer que o cobre não reage com nada. O cobre é o menos reativo deles. Vamos analisar o magnésio agora. Magnésio em contato com a solução de cobre, reação. Magnésio em contato com a solução de magnésio, sem reação. Magnésio em contato com a solução de zinco, reação também. Então o magnésio na solução de cobre reage. O magnésio na solução de zinco reage. Consequentemente, ele é mais reativo que o cobre, a gente já sabe, né? O zinco. Zinco na solução de cobre, reage. Zinco na solução de magnésio, não reage. Zinco na solução de zinco, também não reage. O que dá para a gente concluir com tudo isso? O cobre não reage em nenhuma solução. Ele é o menos reativo. O zinco reage na solução de cobre, mas não reage na solução de magnésio. Então ele é mais reativo que o cobre, mas ele é menos reativo que o magnésio. Agora o magnésio reage na solução de cobre e na solução de zinco. Então o magnésio é o mais reativo. Qual é a nossa alternativa, né? A ordem crescente de reatividade, cobre, zinco e magnésio. Nossa alternativa então vai ficar letra B de Bosque. Agora o exercício número 5. Para estudar o surgimento da ferrugem, um estudante utilizou 5 tubos de ensaio limpos e colocou em cada um prego polido nas seguintes condições. Tubo 1. O prego ficou em contato com ar seco. Tubo 2. O prego ficou em contato com ar úmido. Tubo 3. O prego ficou em contato com água isenta de ar dissolvido. Tubo 4. O prego ficou em contato com água e ar. Tubo 5. O prego foi protegido por uma camada de vaselina. Após alguns dias, o estudante observou a formação de ferrugem nos tubos de ensaio 2 e 4. Uma conclusão correta proposta pelo estudante, com base apenas na experiência, é: letra A. A ferrugem ocorre devido à oxidação do ferro pela areia e pela água? Não dá pra gente marcar essa porque não temos uma relação de oxidação do ferro pela areia, tá bom? Letra B. A equação que representa a formação da ferrugem é ferro mais O2 formando óxido de ferro. A equação está correta, mas com base apenas nessa experiência, dá pra gente concluir isso daí? Não dá, né? Letra C.
A ferrugem ocorre devido à oxidação do ferro pelo oxigênio do ar úmido. Se a gente observar a experiência 2, temos areia úmida e contato com ar. A experiência 4, temos água da torneira, ou seja, água que tem ar dissolvido. Consequentemente, nessas duas experiências a gente tem contato do ar úmido com o ferro, causando a oxidação do ferro. Então parece que essa é a letra C. Letra D. A camada de vaselina reage com o oxigênio e a umidade protegendo o ferro? Nada a ver, né? Então não tem relação aí. Ou seja, a alternativa mais adequada para essa questão é a letra cebola, tá bom? E assim a gente termina a aula de hoje. Espero que tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida me procurem. E na próxima aula a gente vai continuar esse assunto de pilhas. Até semana que vem. Tchau! Bom pessoal, essa aula foi um pouquinho mais difícil de gravar porque eu tô há alguns dias com quadro gripal. Espero que na semana que vem eu esteja melhor. E diversas vezes eu tive que parar. A aula para tossir, tomar uma água, ver se voltava. Espero que na semana que vem seja melhor. Até mais. Vamos analisar o magnésio agora. Vamos analisar uma...